Então, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aí uma pequena manutenção. Como é que eu cuido, né, de um aquário high-tech? Em outras palavras, de um aquário aí de alta demanda, que consiste em todos os recursos necessários, né, para poder justamente oferecer uma qualidade extrema, de qualidade mesmo para as plantas. Não é um aquário low-tech, tá, gente? Mas eu posso também futuramente fazer um vídeo nesse mesmo modelo, caso vocês gostem dessa ideia, fazendo TPA, fazendo poda, em um aquário low-tech também. Embora eu já tenha feito vários vídeos relacionados, mas é sempre bom a gente dar uma atualizada, né? Então hoje vai ser nesse aquário que a gente tanto gosta, que tem se tornado o meu aquário favorito aqui de casa, que é o aquário Floresta Encantada, que depois aí de ter passado por um sufoco gigantesco com relação às algas cladóforas, nós conseguimos finalmente resolver, exterminamos todo tipo de alga, não existe mais algas aqui, pelo menos os surtos, né? Óbvio que sempre existe uma alguinha aqui e ali, uma coisa muito pontual que existe em todos os aquários. Mas não existe mais nenhum surto aqui, nada fora do controle. E é claro, um aquário de alta demanda, ou seja, um aquário high-tech, ele exige muito mais do aquarista, tá? Não adianta chegar e falar, não, eu vou manter um aquário high-tech com o mínimo possível. Não vai conseguir, tá? Então, temos que ser bem sinceros. Aqui, esse aquário em específico exige, sim, muito mais de um aquarista. Nada mirabolante também, tá? No decorrer do vídeo eu vou mostrando para vocês as coisas que nós utilizamos, o que fazemos aqui, mas uma coisa é certa, religiosamente, todos os sábados eu tenho que fazer TPA nesse aquário, tá? É isso que está mantendo a estabilidade do sistema. Um aquário de alta demanda, como esse aqui, que está lotado de plantas, vocês vão ver até em cima, dá para ver aqui um spoilerzinho das raízes, né? Um aquário nessa proporção, com essa qualidade das plantas também e tudo mais, tem que ter recursos, tá? Não adianta, infelizmente, tá bom? Se eu parar agora de utilizar fertilização, parar de utilizar CO2 também, como está sendo injetado ali, como vocês estão vendo, ou pelo menos usar o mínimo possível de fertilização, básico do básico, uma iluminação fraca também, obviamente esse aquário vai desandar, e vai desandar feio, tá bom? Então vamos lá. Esse aquário aqui, como eu falei, são TPAs religiosas todos os sábados, ou seja, uma vez na semana esse aquário tem que passar por uma TPA. E vocês vão ver a proporção de TPA que nós vamos fazer aqui também. Para quem não sabe, esse aquário aqui, o display dele é 40-40-40, tá? Onde habitam os seres vivos aqui dentro. Porém, ele tem um sampzinho traseiro. Então, de display, ele tem 64 litros, mais o samp ali que deve ter por volta de 10 ou algo próximo de 15 litros, algo do tipo. Então, vamos jogar aí, arredondar para 75, 76 litros, alguma coisa do gênero, tá? Então, é um aquário, assim, pequeno, de pequeno porte, mas é ótimo para fazer um plantadão maneiro aqui. E muita gente fala também sobre o aquário high-tech, ou seja, o aquário de alta demanda, tem que ter um filtro que não é o SAMP, blá, 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 né? Aqui é SAMP traseiro, tá? Tá funcionando, tá bonito, tá do meu jeito, do jeito que eu gosto, e tá me orgulhando bastante esse aquário, de verdade, eu tô gostando muito do que eu tô vendo, é o estilo de aquário que eu gosto, com muita proporção de planta, bem cheio de mato mesmo, do jeitinho que eu gosto, e que muitos de vocês também gostam bastante, né? Então, tá funcionando com o SAMP. Eu sei que tem muita gente que fala que tem que ter canister, ou pelo menos um mini canister, aquele da Samsung, geralmente, que o pessoal usa, né? Bom, pode utilizar à vontade, tá? Mas aqui estou utilizando o SAMP e tá dando muito certo. E vamos lá. Esse aquário aqui, como eu falei, tem 70 e poucos litros, aí quase 80 litros no total, né? Eu tiro 1 galão de 20 litros de água, tá? Então eu faço uma TPA
caprichosa mesmo, tiro bastante água desse aquário para justamente renovar os nutrientes, porque depois vocês vão ver a quantidade de nutrientes que nós vamos utilizar dentro desse aquário, tá? E muito legal que eu deixei para mostrar para vocês que já fazem 2 semanas que eu não faço podas dentro desse aquário, tá? Não faço absolutamente nada, apenas TPAs mesmo. Eu quis mostrar para vocês que após aí a recuperação desse aquário em relação às algas, tudo isso aqui prosperou muito, ficou muito bonito. Até mesmo pelo fato de estar criando muita penumbra lá em cima. Por quê? Olha essas raízes aqui. E eu vou mostrar agora aqui em cima também a quantidade obscena de salvínias que cresceram aqui, deram uma explosão de vida. As alfaces estão ok, estão vivendo, né? Estão sobrevivendo aí na medida do possível. Estão até ok. Não estão belíssimas, mas estão bonitinhas até. Mas quem se saiu muito bem aqui foram as salvínias. Olha só que interessante, gente. Do nada, depois que esse aquário se recuperou das cladóforas, as salvínias bombaram monstruosamente. 2 semanas tomou todo o aquário. Olha só que maneiro. Hoje na TPA nós vamos tirar boa parte dessas salvínias. Vou transferir para alguns aquários daqui que eu gosto do efeito, tá? Esse aqui do lado, por exemplo. Esse meu aquaterrário da minha serpente também vai ter salvínias também. Mas olha só que interessante. E mesmo assim, as plantas estão indo super bem aqui. A iluminação é forte, né? Então, ainda assim consegue dar conta. E olha só o que é mais interessante ainda, que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Porque eu fiz um teste. Logo após o tratamento das cladóforas, eu coloquei aqui Monte Carlo, que é uma planta carpete, né? E olha só, pasmem, eu botei uma Monte Carlo bem sacaneada. Tava tipo assim, totalmente estrupiada. E olha só que maneiro que aconteceu aqui. Elas estão ficando bonitas. Estão criando brotinhos novos. E está começando a se propagar pelo substrato. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei de qualquer maneira. Eu peguei simplesmente a Monte Carlo, eu não plantei. Eu peguei pedriscos, ó, e joguei por cima delas. Porque elas eram aqueles carpetinhos, sabe? As plaquinhas. Então, não dava para plantar simplesmente com água aqui. Geralmente, essas plaquinhas é utilizada como método DSM, que é aquele método que consiste em plantar sem água. Deixar só no ambiente úmido. Então, eu coloquei aqui com esses pedriscos em cima e olha só que maneiro. E mais legal ainda é que desse lado de cá, ó, dando um zoom bem de pertinho para vocês verem, que ela já está fixando no substrato. Olha só que legal. E com a iluminação reduzida por conta das salvínias lá em cima. E também tem muita redução de luz aqui por conta disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para cima, ó. Tá vendo a quantidade de anúbias que estão aqui em cima também? Tem um tronco aqui criando uma caverna, onde os peixes adoram entrar, inclusive, principalmente a minha Colisa Sunset. Tem uma caverna aqui, então tem muita penumbra nessa região. E a Monte Carlo está se saindo muito bem. Existem coisas na biologia que a gente não consegue explicar, né? O aquarismo é a mesma coisa. Não existe, assim, uma coisa preto no branco, né? Existem algumas adaptações que as plantas vão passando para poder sobreviver, né? E uma delas é isso aqui, cara. Tá muito legal, porque realmente esse ambiente aqui embaixo não tá lá essa iluminação toda. Tá com várias penumbras. Ali atrás, então, nem se fala. E tá nascendo brotinhos novos. Isso é muito legal. E quando eu remover um pouco das salvínias da superfície, provavelmente elas vão ficar ainda mais bonitas, porque a luz vai conseguir chegar mais até elas. E olha que legal também, não estão estiolando. Estiolar é aquele efeito, né, que a planta dá uma esticada, fica pescoçuda em busca de iluminação. Quem está dando uma estiolada aqui é a Hydrocotyle tripartita, que são os trevinhos.
mas eu gosto do efeito moita que ela causa. Então, nessa proporção aqui tá muito top para mim. Eu tô achando muito legal. Eu gosto muito do trevinho, no caso é um mini trevinho, né? Eu gosto muito do mini trevinho criando essas moitas mais altas. Fica muito bonito. Eu gosto, tá? Então, a ideia é justamente deixar o trevinho subir, tá? Não mais do que isso, a gente vai aparando durante as TPAs, mas nessa proporção, para mim, tá excelente. Então, são algumas adaptações que as plantas vão passando, né? Tem muita nutrição e eu vou mostrar também para vocês como é que eu vou nutrir essas plantas após a TPA. Ó, aqui, olha só que interessante. Isso aqui é tudo Vallisneria nana. Vieram tudo aqui para frente. Óbvio, eu vou tirar elas daqui, porque senão começa a tomar a frente do aquário e não fica esteticamente bonito. Apesar de que algumas pessoas acham lindo isso. Eu acho bonito, mas não é a proposta desse aquário, porque senão vai acabar ocultando as plantas mais rasteirinhas, né? Não fica interessante. Faz até mal para as plantas que são mais baixinhas. Porque a Vallisneria nana tá toda ali atrás, ó. Tem uma moita bem bonita ali atrás, onde estão os peixinhos, as iriaterinas. Tá vendo? Tá bem bonita a moita ali de Vallisneria nana, só que elas estão lançando mudas aqui para frente. Então o que a gente faz? A gente pega essas mudas, corta o talinho delas aqui embaixo, com as raízes, óbvio, e replanta lá para trás. E assunto encerrado. E assim a gente mantém a proporção do aquário bem bonito, né? Eu, pessoalmente, estou achando muito bonito esse aquário. Tá? Eu acho que está na melhor fase dele até agora, desde que eu montei esse aquário, tá? A única parte chata mesmo do algicida que aconteceu aqui, que foi o Troia que nós utilizamos, foi que ele derreteu as nossas ninféias, né? Mas elas estão aí tentando voltar. Aqui já tá voltando, tá vendo? Tem uma folha já, ok, não tá bonita, mas é a mais chamativa até então. Aqui tem algumas mais tímidas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, dando um zoom aqui, tá vendo? Tem uma bem pequenininha aqui junto com a Monte Carlo. Na verdade, são duas. Que elas estão indo bem até. Estão começando a brotar de novo. É aquilo. A planta derrete, em alguns casos aí de tratamento com algicida, sim. Mas não desistam. Não tirem ela do substrato. Porque às vezes o rizoma está bem preservado. E se o rizoma estiver bem preservado, elas vão brotar novas folhas futuramente. Então não desistam das plantas, porque elas podem acabar ressurgindo de novo depois, tá? Então não fiquem chateados, que isso faz parte, né? Infelizmente, faz parte do tratamento. Então vamos lá, gente. Então aqui, como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma TPAzinha agora. Primeiramente nós vamos desligar a bomba de recalque, né? Óbvio, tem que desligar. Então fazendo só mais uma visão panorâmica aqui para vocês verem que tá muito lindo. Esse musgo aqui, ó, tá fantástico, gente. Olha isso aqui. A Colisa Sunset ama ficar nesse musgo. Não sei se vocês já repararam que ela, desde o início do vídeo, ela tá só fazendo o trabalhozinho dela ali, comendo microalgas, né? Ela come bastante microalgas. Olha só que coisa linda. Olha que cena mais linda. Essa daqui agora que nós estamos flagrando, né? Eu gosto muito de ver o aquário de pertinho, assim. Acredito que vocês também, né? Olha só que colisa linda que ela tá. Super dócil também, boazinha. Agora que a gente terminou também o tratamento, o aquário tá muito mais equilibrado também, né? Nós podemos agora colocar mais alguns peixinhos aqui futuramente. Então dá para colocar aí talvez uns foguinhos, né? Os tetras foguinhos, que é um aquário pequenininho, que eu quero manter essa proporção mais delicada mesmo do aquário. Então é isso. Agora nós vamos iniciar o procedimento da TPA. Nada demais. Vai fazer sifonagem dessa vez, Lincoln? Olha, não tem necessidade. Não tô vendo nada de matéria orgânica aqui por baixo. O aquário tá super limpinho.
Eu sei que tem algumas pessoas que falam, ah, se o aquário tá todo limpinho, não tem nada de errado, os parâmetros estão todos corretos, não há necessidade de fazer TPA. Olha, eu concordo em partes, tá? Só que estamos lidando com um aquário de alta demanda, um aquário high-tech. Então, um erro pode ser fatal. Fatal assim, entre aspas, né? O peixe não vai partir para outro mundo por conta disso, mas a gente pode acabar desequilibrando um pouco o sistema e gerando problemas de algas. Como eu falei, nós temos aqui uma carga muito alta de fertilização, que tem que fazer TPA. Quando a gente faz muita fertilização num aquário de alta demanda, tem que ser feito TPA. Não tem jeito, por conta da quantidade de nutrientes que estamos colocando dentro do aquário, tá bom? Então, quando é um aquário mais simples, um aquário que não tem tantas plantas, ou quando tem aquelas plantas bem mais básicas, anúbias, microzonos, coisas relacionadas, aí realmente, se está tudo equilibradinho, o aquário não está dando mais algas, coloca pouca ração, tem pouco peixe, realmente não tem necessidade de tanta TPA assim. Eu concordo totalmente com essa teoria, tá? Agora, um aquário como esse meu aqui, que tem muita carga de fertilização, apesar da quantidade de comida ser bem pouquinha, porque tem pouco peixe, mas mesmo assim compensa na questão dos outros nutrientes que eu jogo para as plantas, né? Então tem que ser feito uma TPA sim, porque o aquário fica lindo depois da TPA. E essas plantas, um aquário de alta demanda precisa de TPA, porque as plantas gostam da TPA. Planta gosta de água novinha, renovada, fresquinha para elas. Assim como a gente faz a rega de plantas mesmo de jardim, né? Essas plantas adoram receber água nova, principalmente água da chuva, que elas ficam lindas no dia seguinte, né? É a mesma coisa num aquário high-tech. Basicamente, só fazendo esse paralelo mesmo para vocês poderem entender, tá? Então, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Cada aquário é um aquário. O aquário do fulano funciona super bem sem TPA. Top. O do ciclano talvez não funcione. Ele precisa fazer TPAs com certa frequência, ou a cada 15 dias, ou a cada mês. Cada aquário é um aquário. Entendeu? Não tem jeito. A biologia não é exata igual a matemática. Então, temos que entender os nossos aquários, estudar eles, analisar e ver o que é bom e o que não é, tá? E para esse aquário aqui, eu já entendi e eu consegui acertar a mão dele. E eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo da minha TPA, que é muito simples, TPA básica, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, primeiramente, eu vou desligar a bomba de retorno, né? Óbvio, que fica lá no SAMP. É uma bomba de 1000 litros hora. Eu tenho uma potência alta aqui dentro desse aquário justamente para poder fazer uma filtragem extremamente eficiente em relação ao SAMP, né? Tem bastante mídias biológicas, então a gente precisa também fazer uma boa filtragem. O CO2 vai continuar ligado, sem problema nenhum, tá? Não tem problema. E nós vamos começar, deixa eu ver aqui, ó. Vou subir a câmera aqui para vocês verem. Além disso, além dessa quantidade absurda de salvinhas, ainda tem as jiboias do outro aquário ao lado, que vira e mexe eu tenho que estar sempre, ó, tirando daqui, remanejando para os lados, porque esses folhões aqui acabam também criando bastante sombra lá embaixo. Então acaba me prejudicando um pouco. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vem aqui, dá-lhe uma mãozada. Olha essa quantidade aqui, ó. Coisa mais linda, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem, que eu sei que vocês gostam de ver no detalhe. Olha que coisa mais linda. Lindo isso aqui, né? Cheio. E o aquário continua cheio. Apesar da mãozada que eu dei aqui, ó, o aquário ainda continua lotado de salvínia. Eu vou colocar elas temporariamente aqui ao lado, no aquário dos guppies, que depois eu vou distribuindo para os outros aquários. Cara, tem salvínia de cabeça para baixo virada aqui. De tanta salvínia que tem. E é bom tirar também, não só pelas plantas, como também nós temos aqui uma colisa sunset, né, gente? E a colisa, assim como o beta, ela precisa ir até a superfície para respirar. Então, se o aquário está totalmente tomado, tipo assim, não tem uma abertura para o bicho pegar o oxigênio dele, a gente afoga o peixe, tá?
Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso aqui. Fica lindo, eu pessoalmente gosto, parece um rio, né, lotado de planta de superfície. Eu acho maravilhoso, mas ele também tem seus contras. Dependendo do peixe, você afoga o peixe. Um anabantídeo no geral, né, que todos eles pegam ar atmosférico, a gente pode acabar afogando o bicho. Olha só que desastre, né? A gente deixa o aquário bonito, mas a gente manda um peixe para outro mundo sem saber que ele pode se afogar. Pois é, peixe também pode se afogar. Olha só que coisa, né? Que ironia do destino o peixe se afogar. No caso, o anabantídeo, né? Ele se afoga se vocês derem esse mole aqui. Então, estou tirando aqui uma quantidade obscena de salvínias e eu vou deixar algumas porque eu gosto. Fica bonito, eu gosto. Cara, vocês estão vendo a quantidade de mãozada que eu estou dando aqui e parece que não acaba, porque ela tinha um monte de salvínia de cabeça para baixo, debaixo d'água aqui. Que elas estavam querendo espaço para ficar assim, né? Fora d'água. Olha só. Vou tirar só mais uma mãozadinha aqui e chega. Tá lotando o aquário do lado já de salvínia. Depois eu vou distribuir isso aqui. Pronto. Acho que tá bom. Tá bonito do jeito que tá. Tirar aqui um pouco dessas samambaias aqui também, que tá aqui aleatoriamente. Bom, acho que tá legal já. Já deu uma baita de uma iluminada aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha como já iluminou. E isso certamente já vai dar um respiro sensacional para as plantas aqui de baixo. Principalmente para as Monte Carlo. Será que a gente consegue fechar um carpetinho ali embaixo? Bom, vamos testar, né? Vamos ver. Aqui na frente eu não faço questão, não. Até porque não é a minha proposta ter Monte Carlo aqui na frente, mas se fechar nessa região onde tem o substrato fértil, já está ótimo para mim. Já ficaria extremamente feliz. Então, tá bom essa quantidade aqui de salvínia. E legal que elas não caem lá para dentro do SAMP. Apesar de ter esse gradeado aqui, elas são grandinhas o bastante para não passarem por esse gradeado. Então vamos lá. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente fazer o seguinte aqui. Nós vamos descer aqui para mostrar para vocês essa quantidade aqui de Vallisneria nana, né? E nós vamos tirá-las daqui. E como a gente pode fazer isso? Tanto pela tesoura quanto com a mão. Vamos ver com a mão se está acessível para a gente conseguir tirar, tá? Que às vezes com a mão já sai, ó, tá vendo? Porque aqui o substrato está bem ralinho. Aqui ela não fixou tanto por conta do substrato, tá vendo? E mesmo assim ela jogou a muda para cá. Olha só que maneiro, gente. Aqui ela está interligada, tá vendo? Todas elas estão interligadas por esse talinho aqui. O que a gente pode fazer para não desplantar as plantas que estão lá atrás? A gente pode vir agora com uma tesoura e tirar essa ligação aqui, tá vendo? Cortamos aqui, ó. Então a gente consegue tirar uma quantidade boa de Vallisneria daqui da frente. Que aí vai ficar esteticamente mais bonito, né? Ó. Tiramos aqui, tem, ó, 1, 2, 3 mudinhas de Vallisneria nana. Só nesse talinho aqui. Olha que maneiro. Tá vendo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode unir as 3, colocá-las juntinhas e replantar. Simplesmente, tá? E é o que vamos fazer. A gente não desperdiça a planta aqui, pelo amor de Deus, né? A gente faz poda, joga fora o excesso, mas o que dá para aproveitar, mudinhas novas, é óbvio que nós vamos aproveitar e replantar ao fundo do aquário, porque a gente não é bobo nem nada. Planta jamais será desperdiçada aqui em casa. Ó, a gente vem com uma pinça e replanta aqui ao fundo. E assunto encerrado. Pronto. E a gente vai fazer o mesmo procedimento nas outras Vallisnerias que estão aqui, ó. Tá vendo? Faz uma pequena baguncinha. Faz. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte do jogo. Quer ter aquário de alta demanda?
É isso aí. Às vezes até o low-tech também, dependendo aí da qualidade já da água bem estabilizadinha, né? O sistema bem estável. Cara, o low-tech também faz um estrago dentro do aquário no que diz respeito a crescimento, né? A vida que ocorre ali dentro. Olha quanta muda legal que nós tiramos aí de Vallisneria nana. É muita coisa, né? Isso aqui tá muito legal, gente. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vai replantar. Olha esse mudão aqui que apareceu do nada aqui ao fundo, tá vendo? Uma bela muda. Que a gente acabou tirando um pouco a raiz dela, tudo bem. Não tem problema, tá? Em alguns casos a gente vai acabar machucando um pouquinho a planta. Porque aqui, cara, para colocar a mão aqui ou a pinça, é trabalhoso, tá? Não é tão fácil assim, não. Então a gente vai limpando aqui também. Depois eu vou tirar esse trevinho daqui. Eu vou até tirar logo agora. Pra não esquecer. Que não tá muito bonito aqui, não. Esse aqui, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, tira esse excesso aqui. Ó. Aqui nesse caso, estão vendo que subiu um pouquinho de sujeira. Aqui a gente pode fazer até uma sifonagem, tá? Aqui dá para fazer uma sifonagem, que a gente já identificou que tem sujeirinha ali. Beleza. Agora eu vou pegar todas as mudinhas de Vallisnerias que nós tiramos aqui, ó. Vou fazer um chumacinho. E vou replantar. Para manter a moita sempre bem cheinha lá atrás. Porque a Vallisneria, ela é uma planta que eu gosto demais. É uma das minhas plantas favoritas. Só que ela também é muito sem vergonha. Porque ela, às vezes, ela joga as mudas dela para cá para frente, né? Então, quando você está jogando muita fertilização, CO2, um monte de nutrientes para essas plantas, cara, elas vão explodir de vida. Aí não pode nem reclamar, né? Você sabe que isso vai acontecer, querendo ou não. Então, tem que arcar com as consequências, né? Elas vão retribuir toda essa nutrição que você está dando com esse crescimento louco que elas fazem aqui dentro. Vou colocar agora mais umas mudinhas aqui atrás. Ó, tá aqui em cima já, ó. Fica bem bonitinho. Pronto. Já melhorou bastante a frente do aquário, né? Ó. Já tiramos aqueles tufos, aquelas mudas compridas de Vallisneria, já fica um ambiente mais bonito, mais harmonioso, né? Aqui ainda tem mais, ó. Olha só que coisa, né? Olha só que safadinhas. A gente vai tirando. É basicamente isso, gente. Aí a gente vai organizando aqui por trás também. Algumas folhas ficam presas. Deixar elas esticadinhas. Pronto. Aí qual é o passo agora, gente? Agora eu vou pegar uma mangueirinha simples. Nada de tecnológico nisso. Uma mangueirinha simples e fazer uma sifonagenzinha ali pelo fundo. Eu falei que não ia fazer, mas agora observando que subiu uma sujeirinha ali por conta da mexida que nós demos, né? Nós vamos fazer uma sifonagemzinha, é importante, faz bem para tirar esse restinho aí de matéria orgânica, né? Matéria vegetal das próprias plantas. E é isso. Então eu vou pegar um balde, é um balde grande, tá, gente? Um balde de 20 litros e nós vamos encher esse balde de 20 litros de água desse aquário aqui. Ó, com uma mangueirinha, olha isso aqui. Simples, tá? Então, vocês verem que um aquário também de alta demanda, também se utiliza o mesmo método antigo e extremamente funcional de TPA.
nós vamos simplesmente... Deixa eu só posicionar melhor aqui a câmera, senão eu não consigo fazer minha TPA tranquilamente. Pronto. Aí eu vou simplesmente pegar a mangueira, um método mais conhecido pelos aquaristas do mundo, que é colocar a mangueira na boca, dar aquela chupada e deixar sair tudo. Tá vendo? Um método que todo aquarista já é expert em fazer, né? Que é simplesmente botar a mangueira na boca. Aí, ó, só mandar para dentro aqui, tirar a água, tomar cuidado com os peixes, óbvio, né? Mas os peixes nessa hora eles metem o pé. A gente vem aqui, ó, vai fazendo uma sifonagenzinha bem pontualzinha para também não bagunçar a brincadeira aqui, né? Então essa parte é um pouquinho mais minuciosa, porque a gente não quer bagunçar o nosso substrato, nem sugar a nossa areiazinha. Então qual é o truque aqui? Faz isso aqui, ó. Tá vendo? Já levanta um pouquinho de sujeira, tá vendo? Dá uma mexidinha. Ó. Ó, pronto, ó. Dá uma leve mexidinha aqui na mangueira, que ele vai suspender algumas sujeirinhas e a gente vai simplesmente sugando. Ah, Lincoln, como eu faço para fazer essa sifonagem que você está fazendo lá atrás? Olha, gente, com todo respeito, eu nem me aventuro, tá? Tem gente que é o taradão aí da sifonagem, que quer sifonar todo canto do aquário possível e impossível. E assim, tem coisas que infelizmente não dá, tá? Não tem como. Pelo menos no meu conhecimento, não tem como. Eu posso machucar um peixe que está lá atrás, eu posso acabar rasgando uma planta que está lá atrás. Então assim, eu deixo lá atrás mesmo, tô nem aí. O aquário tá bem equilibrado, bem estável. Não tem como, tá? Não tem como. Aí aqui a gente dá uma batidinha também nessas plantas aqui de leve, para ver se solta uma sujeirinha. Dessa vez não soltou, às vezes solta. Fica com um pouquinho de matéria orgânica, né? Então assim, não tem muito o que fazer quando o assunto é sifonar um matagal desse lá no fundo, tá? O que vocês podem fazer, que eu recomendo bastante, é colocar uns caramujos aí que eles vão fazer um trabalho muito bom, né? Eles comem restos de matéria vegetal, que são as plantas que vão se desprendendo, né? E assim eles vão se alimentando. É como eu sempre falo, caramujo não come planta saudável, tá? Esquece esse negócio de caramujo. Ah, o caramujo destruiu minha planta. Destruiu porque ela não estava bem. Caramujo, ele só vai na planta que não está saudável. Falo isso com propriedade. Quando minha planta não está bem, os caramujos detonam mesmo. Fazer o quê? Não cuidei direito, né? Agora, como elas estão super saudáveis agora, nenhum caramujo se atreve. Eles não tocam na planta saudável, tá? Primeiro que é muito dura. A folha fica dura para eles. Eles não conseguem. Eles querem coisa fácil. Então, quando aquela plantinha está mais debilitada, está definhando, aí o caramujo vai cair dentro. Por isso que eles são bons para consumir resto de matéria vegetal, que vai soltando, a gente não vê, cai lá para trás, eles vão devorando tudo. É o caramujo fisa, caramujo ranchorne, o caramujo trombeta, que é magnífico para aquários plantados. Então vocês podem usar desses carinhas, além de ficar bem legal, bem natural dentro do aquário, eles não vão ajudar nessa manutenção aí, dessa pequena sifonagem natural, né, que eles vão acabar fazendo, comendo restos aí de matéria orgânica. Aí aqui na frente, nós vamos limpando nós mesmos, né? Onde a gente conseguir, a gente vai limpando. E dessa vez, tá até bem limpinho aqui. Puxei um pouquinho aqui de planta, tudo bem. Mas ainda bem que foram plantas já zoadinhas. Tá vendo? Tá bem legal. Tá bem limpinho. Tô fazendo TPA toda semana agora, todo sábado.
a TPA come solta aqui. Então eu tiro bastante água, eu tiro um balde de 20 litros aqui. E coloco uma água exatamente igual a que eu tô tirando, óbvio, para não dar um choque de parâmetros nos animais e nas plantas também, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo antes de colocar dentro desse aquário, na água, né, que eu deixo tratando. E também pós-TPA, que eu vou colocar nesse aquário aqui, tá? Ó, então tá acabando aqui, o balde já tá enchendo. Vou remover o balde daqui. Acabou. Balde cheinho, tá? Balde de 20 litros. Espera aí que eu vou mostrar para vocês agora a quantidade de água que sai daqui. É bastante coisa, tá? É óbvio que não tem exatamente 64 litros por conta do espaço que está sendo ocupado já por planta, por rochas também, né? Substrato. Então tem menos do que 64 litros, né? Aqui, ó. Saiu esse tanto aqui de água. Saiu aqui, ó. 4 dedos, uns 5 dedos mais ou menos meu, tá? 5 dedos e meio, talvez. Sai bastante coisa, tá, gente? Mas é aquilo, é um aquário de alta demanda, é um aquário que eu faço muita fertilização, então, de fato, é necessário que a gente faça uma TPA mais brusca, assim, semanalmente. Não faz mal para os animais, não faz mal para as plantas, muito pelo contrário. Para as plantas, então, é maravilhoso essa TPA aqui. E para os peixes, eles ficam também de boa, porque eu estou colocando os mesmos parâmetros de volta para esse aquário. E o que eu coloco aqui? Aqui não, no galão que eu trato aqui a água. Vou mostrar para vocês. Primeiro, para as plantas não secarem, porque tem planta aqui já fora d'água, eu vou encher aqui de novo. Logo aí, depois eu vou mostrar para vocês todos os produtos que eu utilizo nesse aquário de alta demanda, tá? Aquário high-tech. Não tem necessidade de usar tudo que eu vou mostrar para vocês num low-tech. Então, relaxem, que eu vou só encher logo isso aqui. Aqui é simples, tá? Nem vou mostrar muito porque é o básico, né, gente? O básico do básico. Que aqui eu vou pegar uns baldinhos e vou enchendo aqui até completar a água e tá tudo certo. Então eu vou fazer um corte aqui rápido e já eu volto para vocês. Pronto, fizemos aqui já a reposição da água. E olha só que interessante, não sei se vocês estão percebendo, que depois que nós tiramos aquele chumaço gigante de salvínias daqui, a água consegue agora espalhar melhor até o CO2, o que é muito benéfico para as plantas. Porque antes ele não estava conseguindo espalhar tão bem o CO2, então o CO2 ficava mais concentrado num determinado canto. Vou mostrar aqui em cima para vocês como é que ficou agora. Ó. Tem muita planta ainda, eu posso até tirar mais um pouco, porque tem muita planta ainda. Mas olha só, que interessante ficou aqui essa parte, tá vendo? Aqui na saída d'água, no lockline, ele está conseguindo movimentar melhor a água. E conclusão disso, olha lá. As microbolhas estão se espalhando muito mais fácil agora pelo aquário. Então todas as plantas serão beneficiadas pelo CO2 de forma igual, tá? Então isso é muito benéfico para as plantas. Além da sombra que nós tiramos bastante, nós estamos agora espalhando muito mais fácil o CO2. Só removendo essas plantas, não fizemos absolutamente mais nada além de tirar as plantas da superfície, ou pelo menos mais da metade delas, né? Tem muita planta ainda ali. Mas enfim, essa é a parte da TPA. Agora vamos entrar na parte dos produtos, a parte que muita gente fica nervosa, né? Muita gente fica com dúvidas, sem saber o que fazer. Tem gente que utiliza produto a dar com pau e nem sabe também o que está fazendo no aquário. Já vi muita gente com aquário low-tech utilizando muito mais produtos do que esse aquário aqui, que é high-tech. Então, acaba acontecendo o quê? Uma explosão de algas. Então, tem que tomar muito cuidado. O aquarista que adquire alguns produtos para aquários plantados tem que ter muita ciência
do que está fazendo ali dentro. Muita ciência. Tá? Tem que entender por que está jogando determinado nutriente ali. Qual é a função de cada um? Né? Eu já fiz vídeo sobre isso, mostrando o que cada nutriente de planta faz com a planta. Quando a planta precisa de ferro, quando a planta precisa de potássio, precisa de nitrogênio, fosfato, enfim, tá? Então, já fiz vídeo sobre isso, não vou me prolongar tanto a respeito disso, porque tem um vídeo completíssimo, até mostrando sintomas de plantas em relação ao que ela está precisando, que ela está carente, né, nutricionalmente. Então, não vou falar muito sobre isso, mas eu vou mostrar o que eu utilizo aqui e fazer um breve resumo do que cada coisa vai fazer, tá? Para manter esse aquário tão bonito dessa forma aqui. Pelo menos aos meus olhos está muito bonito. Não é nenhum aquário de aquapaisagismo, mas é um aquário saudável, é um aquário bonito. Pelo menos aos meus olhos está muito legal. Então vamos lá. Na água que eu trato, que eu deixo batendo com filtragem, que eu boto lá perlon, carvão ativado para deixar bem cristalina e deixo no ozônio também, o que eu coloco lá para começar os trabalhos? Primeiro, eu faço a tamponagem do pH, porque eu recebo uma água aqui que é extremamente ácida. Às vezes vem 6.0, com sorte vem ali 6.4, já tive até um milagre de vir aí 6.8, mas isso é raro de acontecer. Geralmente, no contexto geral, vem sempre aí 6.0, o que é péssimo, né? Pelo menos para mim, que quero um pH um pouco mais elevado, mas eu tenho a facilidade também de trabalhar em cima disso, né? Ao contrário de quem recebe um pH muito alcalino, que aí vai ter que fazer outros procedimentos mais chatos, né? Então eu também não posso reclamar de barriga cheia. Então eu utilizo o Alkaline Booster, que é até da PowerFert. Excelente esse produto aqui, tá? Porque eu consigo tamponar o pH da minha água, do galão, que eu trato, que eu já mostrei para vocês o galão lá, tá? Aí eu também, em conjunto com o Alkaline Booster, eu uso Acid Booster também, tá? Então eu utilizo os dois combinandinhos e fica tudo certo. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? O que cada um faz. Posso até deixar no card acima para vocês darem uma estudada depois. É um vídeo que exige mais atenção do aquarista, porque ele precisa prestar muita atenção para entender por que um alcaliniza e o outro acidifica. Por que os dois têm que ser usados em conjunto? Não faz muito sentido parando para pensar assim de uma forma mais vaga, né? Mas faz todo sentido no final das contas. E nesse vídeo eu explico para vocês bonitinho que realmente faz todo sentido e realmente é necessário utilizar para tamponar a água, tá? Então não vou me prolongar muito porque o vídeo tá no card acima. Então eu utilizo esses dois juntinhos e também eu utilizo... Cadê? Ué, eu tinha pego. Onde eu botei agora? Eu acho que eu coloquei em outro cômodo daqui. Ah, achei. Que é os minerais, tá? E os minerais eu utilizo esse daqui, Mineral Plus. Quem quer ter aquário, todo tipo de aquário, não só aquário plantado, como também aquários também que não tem plantas, é necessário sim ter minerais na água. Não só pelas plantas, mas também pelos animais. Existem animais que têm uma necessidade maior, outros menor em relação aos minerais. Porque o peixe também, ele precisa de potássio, ele precisa de magnésio e precisa também do cálcio, tá? Assim como nós, seres humanos, também precisamos desses nutrientes, tá bom, gente? Então, assim como todos os seres vivos precisam de minerais, precisam de magnésio, de cálcio também, principalmente para os vertebrados, né? Até os invertebrados também precisam também de cálcio. Então, temos que utilizar alguns produtos para poder auxiliar no crescimento dos animais, na saúde óssea dos animais, tá? E isso também vale para as plantas. As plantas também precisam do potássio, do magnésio, do cálcio também. Então, assim, como eu falei, todos os seres vivos, se a gente for parar para pensar, precisa disso. E é o que a gente chama de GH da água. Então, esse aquário aqui,
não tem uma necessidade extrema de tantos minerais. Os peixes são de GH um pouco ali mais baixos, né? Ali para baixo para médio aproximadamente, nada demais. Então, esse aquário aqui, eu consigo manter um GH ali entre 6, 8, mais ou menos, né? Aproximadamente nesses valores. E tá tudo excelente, porque eu garanto a saúde das plantas e também a saúde dos animais. Crescimento ósseo, como eu falei para vocês, né? E isso também vale para os invertebrados também. Ajuda na saúde do exoesqueleto desses invertebrados, para quem quer ter camarões, caramujos também, para fazer a troca de pele aí dos camarões, ter uma boa equidise, né? Uma boa troca do exoesqueleto. Tem que ter os minerais, senão não vai ter uma boa saúde e tem muitos camarões que partem para o outro mundo durante a troca do exoesqueleto, porque não tem os minerais necessários na água, então ele acaba partindo para o outro mundo. Então, esse é o produtinho que eu sempre recomendei para vocês aqui no canal há muito tempo, anos já, também da PowerFert. É um ótimo produto que rende pra caramba. Depois eu faço um vídeo só sobre ele para vocês curtirem aí, tentando mostrar. Embora eu já tenha falado bastante sobre minerais na água, mas eu posso fazer um novo vídeo mostrando, falando mais a respeito sobre o Mineral Plus da PowerFert, o que ele realmente faz, a quantidade, a dosagem, o que a gente precisa ali para determinado tipo de aquário, tá? Então vamos lá. Então, esses são os produtos que eu utilizo no galão. Eu utilizo também, obviamente, o condicionador de água, tá, gente? Condicionador de água, eu utilizo esse daqui da Basiflora, o Pure Aqua, que é excelente também, estou utilizando bastante. Ele tem aqui, ó, ele até mostra aqui atrás, falando, que ele remove cloro, óbvio, até porque é o mínimo que todo condicionador de água deve fazer. Também elimina cloramina, metais pesados, e ele também possui vitamina C e melhora a imunidade dos peixes, né? Então, assim, vitamina C, para quem não sabe, é uma ótima vitamina para justamente fortalecer a imunidade de todos os seres vivos, né? Nós também precisamos consumir vitamina C, isso ajuda na nossa saúde, principalmente para evitar gripes. Muitas gripes que vêm acontecendo aí nas pessoas, né? Muita gente vai gripando, às vezes tá precisando de vitamina C. Não adianta tomar vitamina C durante a gripe, por exemplo, é igual aqui no aquário. O aquário tá todo sacaneado, os peixes estão com a imunidade baixíssima. Não adianta tentar entrar com vitamina C durante o procedimento, né? Que tipo assim, vai ajudar, mas não vai ser o fator decisivo para melhorar a saúde dos bichos. Então, temos que fazer essa profilaxia, esse tratamento, esse preventivo para justamente evitar que os animais adoeçam, tá? Então é bem legal essa questão aí desse condicionador de água da Basiflora, por ter já uma quantidade bacana de vitamina C para justamente fortalecer os nossos animaizinhos. Legal. Vamos lá. O que temos mais aqui? Agora, o que vamos utilizar agora dentro desse aquário. Agora que vai começar a brincadeira, né? Agora que a gente vai começar a entrar com a fertilização também. É uma parte que eu gosto muito de fazer pós-TPA, tá? Então eu sempre faço fertilizações após a TPA. Existem várias estratégias, aí cada aquarista se condiciona no seu tempo, na sua rotina. A minha rotina atualmente tem sido um pouco mais agitada aqui, por conta de obras que estamos fazendo aqui em casa. Então, eu tô fazendo fertilização uma vez na semana após TPA. Tem gente que gosta de fazer fracionado, né? Tem gente que trabalha aí todo dia, joga um pouquinho, né? Pega aquela medida recomendada semanalmente e fraciona para os 7 dias da semana. É legal, eu acho legal, mas é para quem tem tempo, quem é regradinho ali, consegue se lembrar, tem tudo anotadinho, aí beleza, não tem problema nenhum. Tem gente que fraciona em 2 vezes na semana, 3 vezes, aí vai da estratégia de cada aquarista. Não existe o certo e errado. O que é certo é vocês fertilizarem seus aquários high-techs, tá? Então vamos começar com potássiozinho, gente.
Potássiozinho, né? Potássiozinho, um breve resumo sobre o potássio, que é esse aqui que nós vamos utilizar também da Basiflora, tá? Breve resumo do potássio é o seguinte: plantas que estão com as folhagens fracas, estão soltando com muita facilidade, não estão conseguindo se desenvolver direito, que chegam a cair, aí vai lá o caramujo e acaba comendo também. Às vezes também estão começando a querer amarelar. Então o potássio ele ajuda bastante nessas questões, tá, gente? Então é um breve resumo, não vou me prolongar muito, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mais do que já tá, porque eu já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar no card acima também aí para vocês depois darem uma olhadinha, que lá eu falo sobre todos os fertilizantes bem mais aprofundado. Então é só para vocês entenderem, porque tem muita aquarista que compra fertilizante e nem sabe por que tá usando aquilo ali. Aí usa uma quantidade exorbitante, aí depois se pergunta por que explodiu de algas dentro do aquário. Então leiam, quando comprar um produto, pelo menos leiam o rótulo, tá? E aqui no rótulo vem dizendo que é para você utilizar 5 ml para cada 100 litros de água, tá, gente? Então, assim, esse aquário aqui não é para vocês copiarem, tá, gente? Vocês precisam entender o aquário de vocês, assim como eu estou entendendo, que eu, na verdade, já entendi como esse aquário aqui funciona. Esse aquário aqui eu utilizo, tem até aqui um copinho medidor, ó, para vocês colocarem o produtinho, eu acho sensacional. Gosto até mais desse do que da seringa, tá? Porque às vezes a seringa cai no chão, não encaixa direito no pote do fertilizante, então eu gosto bastante de utilizar esse potinho aqui, tá? Ó, então aqui vai até 15 ml. Então eu vou colocar aqui, gente, ó, colocando, eu coloco aqui aproximadamente 4 ml, tá? Não é muito para esse aquário aqui, tá? Porque é um aquário que tem muita planta, exige uma quantidade boa de potássio. E uma curiosidade muito legal sobre o potássio é que ele é um dos fertilizantes mais seguros no que diz respeito a incentivo de algas. É muito difícil vocês terem um surto de algas trabalhando com potássio, tá? Então joguei aqui na água o potássiozinho. Vocês viram que é uma dose pequena, né? Não é para socar de produto aqui dentro, porque as plantas precisam de tempo para absorver. E para isso, um CO2 é sensacional, porque acelera o metabolismo das plantas, tá? Quer ter um aquário sem o CO2 também? Vai funcionar o potássio? Com certeza. Mas, obviamente, o tempo de absorção da planta vai ser muito mais lento, tá? Então, o potássio, como eu estava falando, ele é bem seguro para as plantas, tá? Então, vocês podem utilizar. Também não é para exagerar, também, né? Não tem necessidade, mas utilize uma quantidade ok ali pelo fabricante e vocês vão ter bastante segurança, não vão ter problema de algas. Agora, falando em problemas de algas, esse aqui é o maior vilão da galera aí que tem problema de algas. Esse dá bastante algas quando vocês erram. Não é que o produto é ruim, tá? É que as pessoas exageram muito na dose do ferro. Aqui, ó. Esse é o ferro que nós utilizamos, também da Basiflora. E ele também recomenda 5 ml para cada 100 litros de água. Aqui eu utilizo menos, tá? Aqui, deixa eu só tirar esse excesso de água aqui para não bater a dose errada aqui, tá? Aqui eu utilizo apenas 2,5 ml de ferro, gente. Porque eu não quero ter problemas de algas. O ferro, fazendo um breve resumo aí para vocês também, assim como eu falei do potássio, ele é o seguinte: plantas que estão amarelando, plantas que estão definhando também, o ferro ele ajuda na saúde das folhagens, deixando as folhagens mais vigorosas, mais grossas também, mais bonitas, mais cheias. Então aquele problema de planta definhando, planta que está soltando também, o ferro também vai auxiliar bastante. Planta que está com furinhos, que às vezes as pessoas acusam injustamente os caramujos, dizendo que foram eles que furaram as plantas. Não, às vezes é carência de ferro que as plantas estão tendo. Então,
o ferro vai auxiliar bastante. E olha só a quantidadezinha que nós colocamos. Tem gente que enche isso aqui e taca no aquário. Aí depois se pergunta por que deu alga peteca? Por que explodiu de algas, né? É por isso, porque as pessoas não têm ideia que uma quantidadezinha dessa daqui, ó, já vai ser o suficiente para nutrir toda essa quantidade de plantas para a semana toda, tá? As plantas vão consumindo aos poucos os nutrientes, por isso que a gente tem que botar pouco também para não dar problema de algas, excesso de nutrientes na água, né? Então, é só pegar, ó, essa quantidadezinha aqui, ó, 2,5 ml para esse aquário aqui, uma dose extremamente conservadora, porque as plantas já estão bonitas, então a gente só está fazendo uma reposição, né? Então, toma-lhe ferro para ficar bonito e esperto, né? Então, colocamos o ferro dentro desse aquário, já com potássio também, e agora o próximo passo é o nitrogênio. O nitrogênio, um breve resumo do nitrogênio, que eu vou falar para vocês também, tá? Um resumão. O nitrogênio, ele nada mais é que o incentivo para o crescimento das plantas. Então, por exemplo, poxa, Lincoln, as minhas plantas do meu aquário aqui, por exemplo, elas estão muito fraquinhas, elas não estão conseguindo crescer igual essas suas aqui, ó. Tá vendo? Elas não estão ficando altas, crescendo bonitas, elas estão estagnadas no mesmo lugar. Estou há meses, tipo 3, 4, 5 meses e a planta está na mesma ainda. Parece que ela congelou no tempo. Às vezes é falta do nitrogênio. Ela precisa de um incentivo ali para poder dar uma engrenada e começar a se desenvolver, tá? Então o nitrogênio ele vai ser extremamente necessário para essa finalidade, tá? Então tomem cuidado. Se vocês não querem ficar fazendo podas a cada 2 dias no aquário, segura a mão no nitrogênio. O nitrogênio é uma dose muito pequena que vocês devem utilizar. Por quê? Olha só a recomendação do fabricante da Basiflora aqui. Utilizem 2,5 ml para cada 100 litros semanalmente. Olha a quantidade bem pequena, né? Para aos nossos olhos, ao nosso ver, é uma quantidade extremamente pequena. Só que tem gente que vai lá e coloca uma quantidade cavalar de nitrogênio no aquário, aí desequilibra tudo, começa a fazer as algas também crescerem e a pessoa se pergunta por quê, né? Porque colocou muito, porque ela acha que o que o fabricante está recomendando é muito pouquinho. E aqui, gente, é muito pouco que eu vou colocar, tá? Muito pouco mesmo. Aqui vai ser tipo papo de 1 ml, que são algumas pequenas gotas, tá? Bem pequenas gotas. Uma dose muito pequena de nitrogênio. E toma ali, olha lá. Deu até para ver porque ela é mais leitosinha, né? Pra vocês entenderem que é muito pouquinho. Então dura muito a fertilização se vocês utilizarem de forma correta dentro dos seus aquários. Tem gente que acaba com vidro de nitrogênio, por exemplo, em 1 mês. Cara, isso é um absurdo. Acabar com fertilizante em 1 mês. Um pote desse de 500 ml, por exemplo. A menos que você tenha um aquário colossal, né? Aí beleza. Agora nós vamos utilizar o fosfato. Ó, esse camaradinho aqui, tá? O fosfato, que também é da Basiflora, tá? Vamos utilizar o fosfatinho. Ele basicamente é o seguinte, gente, ó. A planta tá com poucas ramificações. Ela é naturalmente uma planta que dá muitas ramificações. Um exemplo de planta que dá bastante ramificação, ela tá bem ali, ó, o trevinho, tá vendo? Olha quantos bracinhos, entre aspas, o trevinho tem. Isso são ramificações, tá? Então, quando a gente coloca fosfato, ele ajuda nesse incentivo de mais brotos, mais ramificações. Às vezes a planta está crescendo pra caramba, está com bastante nitrogênio na água, ela está realmente alta, está bonita, mas o aquarista ele quer aquelas ramificações,
aquelas moitas bem exuberantes, né? Então, quando não está acontecendo isso, geralmente é a falta do fosfato, tá? Então a gente coloca o fosfato em doses pequenas também, porque o fosfato, assim como o nitrogênio, o fabricante recomenda aqui 2,5 ml para cada 100 litros. O fosfato também é terrível para dar alga, tá, gente? Pelo amor de Deus, tomem bastante cuidado, até porque a água da torneira, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, já vem com muito fosfato já. Então a pessoa vai colocar um fosfato numa água que já tem fosfato. Conclusão disso, vai dar alga pra caramba, vai ter excesso de fosfato na água. Aí vai dar BO, tá? Então aqui eu vou colocar, eu nem coloco no potinho, tá, gente? Aqui eu coloco, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, observem. Ó, 1, 2, 3, 4, caiu mais uma gota, tudo bem, não vai ter problema assim, caiu 5 gotas. Isso aí é uma dose muito pequena de fosfato, tá? Muito pequena mesmo. Eu coloco fosfato porque no galão que eu utilizo ali, eu tenho um produto que elimina fosfato da água. Então eu prefiro eliminar o fosfato da água e ter um controle melhor para adicionar no meu aquário, tá? Então fica tudo certo. Prova disso é esse aquário que tá muito legal, tá bem ramificado, né? Tá bem cheio, com bastante moitas. E é isso. Vamos utilizar agora também. Cara, eu comecei a utilizar esse produto e eu acho que ele tá fazendo uma diferença incrível dentro do nosso aquário. Eu tô gostando muito, mas muito mesmo, tá? Tô gostando demais, que é o Elixir, tá? É o Magno Elixir da PowerFert. Olha que legal. Ele é de pump, tá, gente? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de utilizar ele para vocês não exagerarem na mão. Basicamente, esse Magno Elixir, ele é magnésio, tá? E o que o magnésio faz, gente? O magnésio, ele é necessário para todos os aquários, basicamente. Ele é um componente que faz o transporte do metabolismo do fosfato, ele também ajuda na fotossíntese das plantas. Então, por exemplo, nós utilizamos o fosfato aqui, né? Então, em conjunto com o Elixir vai fazer o transporte desse fosfato para as plantas. Olha só que interessante. Então, as plantas vão conseguir absorver melhor esse fosfato da água e assim a gente até evita o excesso de fosfato em excesso aqui, né, na água e tem aquele problema de algas. Então, basicamente, ele é feito de magnésio, tá? São sais de magnésio. E ele é muito legal, cara. Eu tô gostando muito de utilizar. E aqui, ele recomenda, deixa eu ver aqui. Eu sempre esqueço, eu comecei a utilizar há pouco tempo. Ele tem aqui a dose dele recomendada. Ó, tá aqui, ó, 10 ml em 100 litros, tá? Aí diz aqui direitinho, né, ó. Adiciona 5,0 ppm de magnésio. Aí também tem o DGH, cada borrifada é equivalente a 1,25 ml. Então aqui nesse aquário, eu estou utilizando atualmente 5 borrifadas, tá, gente? 5 borrifadinhas, ó. É só fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tomou Elixir nas ideias e agora ele tá aí, tá? Então ele vai ajudar bastante no transporte do fosfato, tá? Ajudando as plantas a fazer uma fotossíntese muito melhor, tá? Então ele é muito interessante por conta disso. Ajuda também, ele também ajuda na divisão celular e na formação de proteínas. Cara, então ele só traz benefícios, eu gostei bastante, eu tô achando que ele tá fazendo uma diferença incrível dentro desse aquário, porque ele tá trabalhando junto com os outros fertilizantes, né? Tá ajudando no transporte mais rápido. Então, eu desconfio, posso até estar me equivocando, porque teria que fazer um teste muito mais aprofundado sobre isso. Mas depois que eu comecei a utilizar ele, há mais ou menos 2 para 3 semanas, foi depois do tratamento.
desse aquário aqui. Isso aqui começou a explodir. Então faz todo sentido as salvínias terem se ramificado muito mais. Olha o crescimento celular delas. Está muito acelerado isso aqui. Então eu acredito muito que o Elixir está ajudando muito nessa função, porque ele está acelerando o transporte desses nutrientes para as plantas, causando mais divisão celular nelas, né? E junto com o CO2 ali bombando, cara, só está trazendo benefícios para elas, né? Elas estão lindas. Aí, agora eu também tenho aqui um produto que é muito legal, só que esse aqui é para os peixes, tá? Que eu fiz até um vídeo, o pessoal adorou, o vídeo foi muito bem recebido, a galera também foi procurar na época, tinha pouco no mercado, zeraram até o estoque lá da Basiflora, que é o BioGuard. Agora tem, pessoal, agora tá cheio no mercado, hein? Não adianta nem dizer que não tem, porque tem agora que eu já olhei, tá? Eu já fiz uma pesquisa antes de fazer o vídeo e vi que tem vendendo. Tem tudo quanto é lugar, tá? Esse BioGuard nada mais é que um suplemento, tá? Ele é um probiótico que, cara, ajuda demais aí na saúde dos peixes, tá? Aquele peixe que tem problema para se alimentar, aquele peixe que tem problema na alimentação que definha, por exemplo, o clássico Ramirez, que definha até partir para outro mundo. Então, os probióticos vai ajudar e muito. Probióticos, gente, são bactérias benéficas, tá? São bactérias que vão ajudar muito o intestino do animal, o fígado, o corpo dele como um todo. Então, ele vai conseguir se alimentar melhor. Você pode simplesmente colocar um pouquinho da raçãozinha aqui dentro do potinho e pingar um pouco desse produto para eles já ingerirem direto, né? Comer a raçãozinha já com a raçãozinha borrifadinha já do probiótico. Ou simplesmente você pode colocar na água. Tem esses dois métodos, tá? Eu geralmente utilizo os dois métodos, que é tanto colocar na água quanto colocar um pouquinho na raçãozinha dos peixes, tá? Então, o que acontece aqui? A dose recomendada é 5 ml para cada 100 litros de água, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui um pouquinho, tá? Ó, tem um potinho aqui. Vocês vão sacudir bem, tá? Tem que sacudir bem. Já tá até acabando, depois eu vou pegar mais. Ó, coloquei aqui aproximadamente 4 ml e vou colocar na água. Ó, pronto. Quando a gente faz o uso desses probióticos diretamente na água, é interessante que quem utiliza filtro UV, desligue o filtro UV, tá? Porque são bactérias. Assim como vocês desligam o UV para colocar acelerador biológico, por conta de serem bactérias também tem que desligar o UV para colocar os probióticos. Deixar desligado aí por pelo menos 2 dias, 3 dias aproximadamente, tá? Para deixar as bactérias agirem e poder beneficiar a saúde dos seus peixinhos. Então, basicamente, é isso. Aí agora é uma questão opcional, coloque você ou não. Eu gosto de colocar, funciona comigo dessa forma. Tem gente que fala que não serve para nada nas pós-TPAs. Olha, comigo funciona muito bem. O aquário sempre fica estabilizado, que é sempre um incentivador, né? Um ativador biológico pós-TPAs. Como nós fizemos uma TPA bem generosa, né? Eu gosto de fazer isso. Quando é uma TPA assim de 10%, bem pouquinha, aí realmente não vejo tanta necessidade, porque a gente não tira tanta água. Mas como a gente tira muita água aqui desse aquário, eu gosto de dar um incentivo. Então eu gosto de utilizar também o BioPlus, que é um ativador biológico. Ele não é um acelerador biológico, ele tem uma outra função, que é incentivar novas bactérias, porque a gente fez uma TPA um pouco mais brusca, né, gente? Então a gente vai colocar aqui uma quantidade também bacana e toma-lhe bactéria. Mesma coisa aqui, se vocês estiverem com o filtro UV ligado, desliguem para justamente não perder essas bactérias, senão não adianta de nada, né? Então aqui ele até recomenda, ó, tem a recomendação dos métodos. Nas 2 primeiras semanas de aquário, dosar 8 ml para cada 100 litros, uma vez por semana. Nas semanas seguintes, dosar 4 ml a cada 100 litros. Então,
Eu coloquei aqui aproximadamente 2,5 para 3 ml, porque o aquário é menor, então tá tudo certo, tá, gente? Então é bem pouquinho. E esse aqui é legal, porque é o litrão, ó. Isso tem 1 litro de bactérias aqui, isso é muito legal, tá? Então sim, gente, nós utilizamos muita coisa dentro desse aquário, muita coisa mesmo, né? Mas é como eu falei, é um aquário de alta demanda, né? O famoso high-tech. Não tem necessidade disso tudo, óbvio, quando a gente fala de um aquário low-tech, mas quando é um aquário de uma exigência maior, realmente tem que utilizar produtos, tá? Não tem jeito. Aí é de cada pessoa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O importante no fim do dia é o bem-estar dos animais, das plantas também. Tudo isso vai agregar, tá? Tem gente que é toda cética, fala que, não, isso aí vai matar os meus animais, eu já utilizei, não serviu para nada, perdi toda a minha fauna, porque fez errado. E ponto final. Fez errado, tá culpando o produto, às vezes tem uma qualidade péssima na água, não cuida direito dos animais e tá culpando o produto. Os produtos estão aí para auxiliar o aquarista. Se a pessoa gosta ou não de utilizar, aí só diz respeito a essa pessoa. O importante é, como eu falei anteriormente, o bem-estar dos animais. E prova disso são esses animais lindos aqui, extremamente ativos, belíssimos, comendo muito bem. Ó, acabei de fazer TPA, a gente está conversando aqui enquanto está fazendo TPA e os animais já estão aqui de boa já. A água já está batendo já está ficando cristalina de novo, já está linda a água. Os animais estão aqui, ó, muito bonitos, recebendo toda essa nutrição, todos esses complementos aí para eles também. As plantas também. Como eu liguei o aquário agora, não vai dar para ver o peering, né, das plantas, mas daqui a algumas horas elas vão começar a fazer o peering, que são aquelas microbolinhas que vai saindo ali das folhas, né? Isso é um sinal excelente, sinal que as plantas estão fazendo uma fotossíntese sensacional. Então, é isso, gente. Quer utilizar produto? Não quer utilizar? Aí é de cada pessoa, tá? O importante é sempre cuidar bem dos seus aquários, da forma como deve ser. Cada aquário é um aquário. Esse aquário aqui precisa, sim, de algumas coisas a mais em relação a outros, para manter a saúde dessas folhas aqui, muito belas. Graças a Deus está indo super bem agora. Estou fazendo TPA religiosamente uma vez na semana, tirando uma quantidade generosa de água, repondo nos mesmos parâmetros. Até esqueci de mencionar, né? O pH aqui eu estou trabalhando com um pH... Quando o CO2 está ligado, geralmente ele ficaria em 6,6, 6,8. Quando o pH é mole, quando o aquário está sem o CO2 à noite, o pH tende a subir um pouquinho, isso é normal, vai para 7, 7,2. Para essa fauna tá excelente, tá? O que não pode acontecer é uma flutuação muito grande. Para isso, nós trabalhamos utilizando o KH mais elevado. Um KH ali entre 6 e 7 é o que a gente costuma trabalhar dentro desse aquário, que é uma reserva alcalina e ajuda a manter os níveis ok do aquário, tá bom? Então, o vídeo ficou longo pra caramba, mas eu acho que ficou bem esclarecido aí para vocês, né? O aquário tá muito bonito e tô bem feliz, bem satisfeito. Eu acho que é a melhor fase desse aquário desde que eu montei ele há alguns meses atrás. Então, eu acho que estamos no caminho certo. O uso aí dos produtos também estão auxiliando pra caramba, como eu falei para vocês, utilizando produto novo ali também. Tô vendo um aumento nas plantas aqui sinistro, tá muito legal. Tô gostando demais dos resultados desses produtos. Ó, plantinhas sensacionais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir os outros vídeos também, falando sobre fertilização, sobre o KH, sobre o GH também, que tudo isso é muito importante para vocês terem um aquário como esse daqui, tá? Óbvio, meu aquário não é um aquário de competição, nem nada do tipo, mas é um aquário que ele é saudável, ele é bonito e ele tá bem dos padrões que eu gosto, o estilo matagal, né? Então, é isso.
Um forte abraço a todos e até!